what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Bom dia, Victor Garcia, começando mais um Guarita Podcast. Claro que a gente vai falar melhor agora sobre esse grande projeto que o Instituto Aldeia está fazendo, que são o Vozes da Aldeia. Vocês já estão vendo aí no vídeo tanto do Instagram do Guarita Podcast, que é o portal Guarita, como também do Instituto Aldeia, né? Todos estão assistindo pelo YouTube também e pelo nosso Facebook. Vocês estão vendo aqui ao nosso lado, nós estamos aqui com a Gi, né, conhecida, a Gi Dalpiaz, que é a presidente do Instituto, que está lançando hoje, dia 7 de janeiro, este grande projeto que vai começar todo esse ano aqui junto em parceria com o Guarita Podcast e também com os patrocinadores que depois ela vai vir a falar conosco. Vocês estão vendo também ao nosso vídeo a Mari Rodrigues, que vem nos ajudar no processo da tradução, porque esse é um projeto de podcast onde a gente vai falar sobre acessibilidade, diversidade e inclusão. A Gi vai nos explicar direitinho como está o Instituto, como estão os projetos para esse ano e também qual foi a ideia de montar esse projeto para entrar no ano de 2025. Esse é o nosso primeiro podcast do ano. Tivemos esse recesso da quinta e da sexta passada. Ontem nós ajustamos a casa aqui, né? E agora nós vamos começar, então, o nosso ano de 2025. Gi, muito bom dia. É um prazer em te receber aqui no estúdio. Bom dia. Eu que agradeço. Vocês que sempre são tão solícitos assim com a gente, né? Tudo que a gente pede, precisa, um espaço, vocês sempre nos cedem. E não foi diferente agora quando eu coloquei para vocês a nossa vontade de trazer um programa para a gente poder falar sobre coisas que não são ditas, né? Que precisam. E
toda a história, assim, já vou entrar do desejo, né, do Vozes, começando pelo nome, tá? Quando a gente pensou, assim, no nome, a gente queria alguma coisa que realmente desse voz para pessoas que são muito invisíveis, assim, hoje na nossa sociedade, né? Então, começa pela pessoa com deficiência, pela família, né? E depois vai, né, pelas escolas, pelos empregos, por tantas coisas assim que a gente não tem acesso, né? Eu, enquanto mãe de pessoa com deficiência, né, eu venho nesses anos todos, há 6 anos já, nessa caminhada, assim, que eu sei que é pequena, perto de muitas outras famílias, outras mães que eu conheço. Mas a nossa necessidade, né, e a nossa preocupação diária e futura com os nossos filhos são muitas. Então, a gente pensou nesse projeto para que a gente consiga mudar essa realidade. Entramos agora em 2025 e temos histórias ainda assustadoras que aconteceram agora em 2024 ainda. Então, a gente está com esperança de levar a voz, né, dessas pessoas, histórias, para que a gente possa, as pessoas que nos assistirem, poderem enxergar, assim, né, as coisas de uma outra forma, entenderem o que a gente precisa, o que a gente precisa que essas pessoas façam, né? Não simplesmente dizer que não excluem, mas também não fazem nada, né? Não, a gente costuma, assim, a falar a questão da escola, por exemplo. Se uma escola ela não tem assim se ela vê uma dificuldade tão grande assim no nosso filho, vê uma barreira tão grande no nosso filho e não enxerga as necessidades do nosso filho, que às vezes, né, já está ali visível uma deficiência motora, né, intelectual, não sei, né, diversas outras. Essa família que não tem um filho com deficiência, mas que tem alguma outra dificuldade mínima, essa escola também não vai enxergar, né? Então, assim, o problema às vezes não é da pessoa, né? A questão não é, eu não tenho um filho com deficiência, não preciso me preocupar. Precisa, porque eles estão aí na sociedade, a gente precisa incluir eles, e vai ser muito, eu acredito muito na comunicação, né? Na informação. E é isso que a gente quer fazer agora com o nosso projeto. Que surgiu, né, dessa vontade, dessa necessidade que a gente vê, né, que não existe acesso em muitos outros lugares por falta de informação mesmo. Então, temos pessoas já que nós vamos trazer no programa, pessoas que trabalham, pessoas que estudam, pessoas que precisam de um espaço, pessoas que acham, que quem olha assim acha que né, bem a grosso modo, acho que é um coitado porque tem uma deficiência e não dá oportunidade a essa pessoa se mostrar o seu trabalho, dizer o que ela precisa, o que ela quer, o que ela deseja. Então, assim, é realmente para dar voz, né? Vozes da Aldeia, por isso que é o nome. Todos os projetos que têm a ver com a aldeia, né, com o Instituto Somos Aldeia, a gente vai sempre levar o nome Aldeia junto, tá? Então, assim, projetos oficiais da aldeia sempre vai ter o nome Aldeia no meio, né? Já para linkar com a nossa associação, né? Agora, mês que vem, a gente já vai fazer 5 anos, né? Foi lá na pandemia, assim, antes, um pouquinho que a gente começou, e já se passaram 5 anos, né? Foi uma caminhada, assim, bem lenta, e de 2023, 2024 foram anos bem bons, assim, pra gente, e agora a gente segue, né, para alcançar objetivos maiores. Perfeito, então. A gente já teve aqui um breve histórico do que vai ser a Vozes da Aldeia. Hoje é o Victor que está aqui junto, por causa do Guarita Podcast. Nós estamos fazendo a apresentação da Gislaine, mas serão 2 programas mensais, a princípio no início, né? Então, o próximo programa, que será do dia 21, quem vai apresentar é a Gi, né? Eu vou ficar do lado de lá, observando e assistindo e apoiando cada vez mais esses projetos. Apoiando, inclusive, nós estamos aqui com a Josie Kaiser de Souza, o Raoni está aqui junto conosco, o Thiago Schaefer está dando bom dia. Thiago Schaefer
Scheffer, desculpa. Thiago Scheffer Imóveis está dando bom dia para nós aqui também. João César Maggi 2008 também está aqui junto conosco. A Josiane Generoso 03525 também está aqui junto conosco. A Samanda _Bauer também. Freitas Silva Cirlei está dando bom dia, muito obrigado, Silva. A Dianajara.Ribeiro também está aqui junto conosco. A Carla.cm, muito obrigado pela audiência nesse nosso novo projeto aqui que o Guarita Podcast está apoiando, que são o Vozes da Aldeia. Gi, conta para nós aqui como é que está o Instituto, para depois a gente entrar nas pautas das pessoas que tu queres trazer aqui para o nosso Vozes da Aldeia. Então, a aldeia tem, esse ano 2024 foi um ano assim, bem repleto de eventos, né? Como a gente gosta. A gente fez bastante coisa, bastante projeto, a gente segue com nossos encontros, a gente faz encontros mensais, toda última quarta-feira do mês no Lions, né? Todos os dias tem mães chegando, né? E eu vou reforçar para quem não conhece a gente, que a nossa associação é Instituto Somos Aldeia, que é grupo de apoio às mães atípicas, né? E por que é das mães? Porque, embora as mães que continuam casadas, né, no meio de um número muito alto, que é quase 80% das famílias que se separam após um diagnóstico do filho, mesmo as mães que continuam casadas, são elas que ficam praticamente 100%, né, do seu tempo com o seu filho com deficiência. E a gente sempre levantou muito a questão, e isso nasceu da minha necessidade lá em 2018, né? Quando, diante da doença rara do meu filho, eu me vi sozinha, sem ter ninguém para conversar, sem saber como que eu ia passar por aquilo, se eu não tinha nem na literatura, não tinha nada praticamente, né, da doença do Caetano. E conversando com outras mães que vieram comigo naquela época, a gente viu que não importava se era uma doença rara ou se é um autismo, né, que é bem frequente, que a solidão que a gente sentia é a mesma, tá? Porque tem muito abandono, né? Já começa ali da família, as pessoas que também não querem se envolver, aí depois começa a vir, assim, as barreiras na escola, na pracinha, nos médicos, né? Então, assim, são coisas que a gente fala muito de empatia, né? A gente precisa muito da empatia, mas tu pode estar passando por um momento ali, tu ter essa empatia conosco, mas tu não tá na nossa pele, tá? Então, é diferente. Tu se imaginar na pele daquela pessoa, ser empático, e tu viver na pele daquela pessoa. Então, é por isso que a aldeia surgiu. E aos pouquinhos a gente foi conversando, conhecendo outras mães, e fomos crescendo, e hoje a gente está com quase 200, né, associadas. Esse ano de 2025, agora a gente vai conseguir fazer outras burocracias que a gente ainda não tinha feito, porque daí a gente precisava daquele prazo do CNPJ, né, tem outras... Mas isso está tudo legalizado, tudo certo, tranquilo agora. Fez um Como ano. é que se diz de hoje? Vocês são associação oficializada, só para a gente entender. Associação, CNPJ, tudo certo, né? Agora, é claro que quando nasce uma associação, ela tem um prazo, né? Dependendo para recursos, é 1 a 2 anos. Depois começa a vir a questão, por exemplo, do imposto de renda, né? Quando vocês quiserem, por exemplo, destinar não sei como é que fala o termo, mas ali quando vocês fazem a restituição do imposto de renda, que vocês têm que destinar para alguma instituição, a gente vai poder receber. Então, tem várias coisas que este ano, sim, nós vamos entrar, porque precisa de um prazo para essa burocracia valer. E a gente Agora em 25, sim. E a gente já entrou, já passou do prazo, né? Então, a gente está com bastante esperança, sim, bastante vontade de fazer muitas coisas agora em 2025, porque a gente tem esse facilitador, né, que é a burocracia. Mas antes mesmo de a gente ser associação, que fomos formadas em 2023, a gente já era um grupo,
né? E a gente já se movimentava, a gente já se reunia, a gente já fazia eventos informalmente, assim, mas, digamos, um grupo de amigas, né? E a gente já tá aí, né? 5 anos, então. E agora eu acho que tá começando a chegar, assim, a época das colheitas, né? E por isso que a gente começar a implantar projetos novos também. E o Vozes é um deles. O Voz é um deles, né? A Kelly Souza está dando bom dia, muito obrigado, Kelly, pela sua presença. A Ana Gabriela também está aqui junto conosco, está nos dando bom dia, muito obrigado pela presença também. Vamos ver aqui, Creative.mark também está aqui junto conosco. A Lefa Justo, muito obrigado. A Jaque Justo Rosa também. A Margarete Weber também está aqui junto conosco. A Lilia Underline Camargo está aqui nesse bate-papo que nós estamos tendo aqui com a Gislaine, que é do Instituto, a presidente do Instituto Somos Aldeia, aonde está criando um grande projeto que começou agora, nesse exato momento, que nós estamos falando sobre o Vozes da Aldeia, que é um podcast sobre acessibilidade, diversidade e inclusão. Serão 2 por mês, mas eu tenho certeza, conversando com a Giz, provavelmente a gente vai ter aí mais do que 2 por mês com o decorrer, porque são várias pautas, né, Gi? Também, né? Exatamente. A gente fala assim que somos, né? Eu falo somos porque enquanto mãe de uma pessoa com deficiência que é criança, eu tô respondendo por ela, né? Mas assim, ó, é 1 bilhão de pessoas no mundo, né? A gente não pode esquecer disso, né? Então, assim, são muitas pessoas. E com o programa a gente quer trazer aqui não só pessoas com deficiência, mas as empresas que querem empregar pessoas com deficiência, diversas outras. A gente quer profissionais, a gente quer trazer fisioterapeutas, professores, nossa, assim, advogados para a gente falar sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? Quer trazer outras associações. Agora a gente está com a ADET também aqui em Torres, que ela estava um pouco parada, mas agora ela está voltando, que é a Associação dos Deficientes de Torres. Então vem assim para agregar, né, para os recursos, para as coisas que as pessoas com deficiência precisam, né? Trazer o Fabrício, né, que ficou de presidente. E tantas outras pessoas, a gente colocou assim no projeto, tá ali no Instagram, né, da gente. Quem quiser ler, só passar para o lado, assim, que tá toda a descrição de quem a gente quer trazer, falar sobre a acessibilidade, sobre inclusão. Inclusive, assim, a gente trouxe a Mari, né, porque a gente pensa, como que eu vou fazer um projeto desse e a gente não vai poder alcançar o objetivo ali de as pessoas que têm, né, a deficiência, de não poderem saber o que a gente está conversando, não tem como, né? Então a gente conseguiu, né? A gente está muito grato, muito feliz, assim, de ter conseguido, que o público, a questão da Libras, assim, é bem difícil, né? Porque muito pouca gente sabe. E então deu tudo certo. Ela vai estar aqui com nós, assim, nos programas, então, para atender todas as pessoas realmente. E é super bacana que a gente está inovando, como sempre, né, aqui no nosso Guarita Podcast, nesse projeto, quando a Gislaine veio conversar conosco, e a gente cada vez mais quer alcançar todos, né, não somente alguma fatia do mercado que nós temos aqui. Gi, conta para nós, assim, nesses 5 anos, há alguma evolução? Vocês conseguem enxergar que as coisas estão melhorando, tanto na parte de inclusão, acessibilidade, nas escolas, o relacionamento com os governos municipais, já que são 5 anos, vocês passaram pelo último governo, agora tem um novo governo municipal, tem uma nova secretaria também na assistência social. Como é que tu está enxergando isso aí? A força que vocês começaram do zero e hoje já tem mais de 200 parceiros cadastrados, né, dentro do projeto do Somos Aldeia. E antes disso, só um momentinho, a Fabiana Gonçalves está aqui junto conosco também, a Diana Jara Ribeiro também, muito obrigado, a Simone Aurora Neres está dando bom dia, muito obrigado, Simone, Jaque Ramp, acho que é assim que se fala, muito obrigado pela audiência. Enfim, Gi, deixa eu ver, peraí que a vida mandou mais.
A Carla Monteiro também está aqui junto conosco. Meu Guia Torres, muito obrigado pela audiência no nosso Guarita Podcast, aonde a audiência é impressionante, né? Tu vindo para cá, tu já consegue nos dar uma audiência. Tô brincando, obrigado, muito obrigado mesmo. A Eloá Quadros está aqui junto conosco, a Eliséia Bauer, o Carlos Ugentobler. Esse aqui, o marido. Parabéns pelo empenho de todos os envolvidos. Muito obrigado, Carlos. Sucesso no teu trabalho também. A vereadora Deise Clesar também está aqui. Clesar, desculpa. Até já entrevistei a Deise aqui, uma pessoa também muito envolvida no processo. Muito obrigado pela audiência de todos. Meu Deus, vamos lá, eu não posso perder aqui. A Márcia Borscheid também está aqui junto conosco. A Samanda Bauer. Fabrícia Personal Organizer. Gurias em peso. Que legal, que bacana. Importante a participação de todos. A gente fala assim, ó, que para esse projeto acontecer, a gente vai precisar da adesão, assim, de todos, né? Porque eu e tu, a gente vive conversando sobre isso, a gente sabe que vocês têm essa preocupação também, né? Mas, assim, a gente precisa atingir todas as pessoas, né? Conversando, colocando as situações, as pautas que a gente vai trazer aqui. Talvez essa pessoa que está lá trabalhando, que não tem nenhum parente com deficiência, ache que não precisa estar ouvindo isso. E eu posso dizer por mim que antes dos 6 anos, há 6 anos atrás, eu achava que eu não precisava saber de nada disso. Porque não fazia parte, eu não tinha nenhum amigo, eu não tinha nenhum familiar. Às vezes tinha um aluno na escola, né, que eu era professora. Então, assim, de repente, quando a gente recebe o diagnóstico e tu entra nesse mundo, assim, diferente do teu, e quando eu percebi, assim, que eu era... Porque eu fazia muito uma pergunta pra mim, assim, no começo. Por que comigo? Porque eu achava que eu tinha sido, assim, premiada, porque o próprio médico, né, quando falava, assim, da doença do Caetano, diziam o quê? Um raio caiu dentro da tua casa. Sabe? De tão raro que era. E daí eu pensava assim, tá, mas por que comigo, né? Depois que eu entrei, que eu conheci tudo que envolve as pessoas com deficiência, hoje eu já nem faço mais essa pergunta, né? Mas se eu fosse me perguntar, seria, por que não comigo? Se somos 1 bilhão, se tem 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo, tem 1 bilhão de mães de pessoas com deficiência, sabe? Então é esse tipo de consciência que a gente quer levar para as pessoas, né? Então a gente pede assim que quem gostar do programa, né? Quem quiser assistir, a gente vai precisar muito assim ter para poder levar, né? Essa mensagem. Vamos deixar depois salvo também no nosso canal no YouTube. Nós vamos deixar sempre no Instagram também. Então é uma coisa assim que a gente vai poder levar para frente por muito tempo. Inclusive sugerindo pautas, né? Exato, a gente até lá no Instagram a gente deixou assim o post assim, deixe lá nos comentários quem você quer que participe do pod, porque a gente quer que vocês coloquem pra gente assim as pessoas, porque eu conheço muitas pessoas, mas tem muitas que eu também não conheço. Então coloquem lá o arroba da pessoa que a gente vai entrar em contato e vamos agendar pra vir, né? Como vai ser 2 por mês, a gente quer sempre estar casando assim com a pauta, por exemplo. Este agora a gente vai fazer a abertura. Em fevereiro a gente quer falar sobre doenças raras. Em março sobre síndrome de Down, né? Daí pode ser pessoa com síndrome de Down, pode ser um médico, pode ser algum empreendedor que emprega uma pessoa com síndrome de Down. Então a gente vai vendo assim, quem sabe, dentro das possibilidades. Claro, nada impede da gente mudar, né? Mas assim, em abril, do autismo, né? Então, assim, pauta é o que mais a gente vai ter e pessoas a gente sabe que existe muito. Então, é isso que a gente precisa, que vocês mandem pra gente sugestões das pessoas que vocês querem que participem. Inclusive, dentro dessa parte que a Gislaine fala aqui conosco sobre pautas, é super importante a gente envolver toda a nossa sociedade. Nós temos que envolver a sociedade nossa, né, das pessoas físicas, digamos assim, mas principalmente o poder público,
A gente, inclusive amanhã eu vou ter uma pauta com a nova secretária de Educação aqui do nosso município, onde obviamente vamos conversar sobre os seus projetos que ela tem dentro do município e obviamente que vai entrar esse processo de acessibilidade das escolas, da gente conversar. Também terei pauta aqui junto com a secretária da Assistência Social, né, que foi nomeada agora também semana passada. Enfim, então é como diz a Gislaine, é uma causa de todos, não é uma causa somente das mães, e que normalmente de 10, 9 são as mães solos, né, Gi? Mas aquela pergunta que eu te fiz, assim, o que que tu vê dessas melhorias, como é que tu enxergas esses 5 anos, tanto do Instituto, né, do crescimento do Instituto também, mas pela visibilidade, né? Porque me desculpe o termo, né? Mas conversando com a Gislaine, que eu já a conheço desde que eu cheguei aqui em Torres, na época da Rádio Atlântico Sul, lá vem a Gislaine encher o saco, lá vem a Gislaine incomodar, como se fosse um favor que as pessoas estivessem fazendo para ela e não sobre os direitos que ela tem como uma mãe atípica. Como é que tá essa melhoria, assim? É o que a gente fala, né? Inclusão não é um favor, né? Já começa por aí. Só que assim, a gente tem muitas leis, né? Que graças a Deus, com muita luta de muitas pessoas muito antes de mim, porque se a gente parar para pensar, até pouco tempo atrás o Caetano não poderia estar estudando na escola lá no Marechal, onde ele estuda, né? Tendo todas as condições que ele tem, por ele ter a deficiência física, ele não estaria estudando lá. Então, assim, ó, são coisas muito recentes, né? Vai fazer 10 anos que essa lei veio, assim, junto com várias outras, que graças a lutas de outras pessoas, eles estão onde estão hoje. Mas ainda a gente está bem longe, né, do que a gente precisa. Porque, tendo a lei, ela força a pessoa a receber, digamos assim, aquela pessoa com deficiência. Supondo, sim, vamos dar um exemplo da escola, tá? Tem a lei hoje que não pode negar vaga, mesmo assim, ainda muitas escolas tentam, né? Só que enquanto a pessoa, né, a diretora, a escola, não tiver isso, né, no coração, né, que a gente precisa deles, que não é só porque é uma lei que ela tem que aceitar lá, as coisas continuam sendo bem tristes, tá? Porque daí ela aceita porque tem que aceitar, porque senão, né, tem processo, sei lá o que mais. Mas a inclusão realmente não é feita, né? As crianças são excluídas, a gente sabe. Eu estou dando esse exemplo, né, mas levando para o geral. Pode ser na própria pracinha, quando eles vão brincar, que quando chega a pessoa com deficiência, um pai vai lá e retira a criança de perto da pessoa com deficiência, né? Pode ser Down, pode ser o Caetano, pode ser autista. Então, assim, as leis vieram para nos ajudar, mas a gente ainda precisa fazer as pessoas sentirem, né? Então, que é o mais importante, por isso que a gente está aqui. Que a gente quer colocar essa situação, né? E fazer as pessoas enxergarem, assim, que são pessoas, nós somos mães. Eu não pensava, nunca cogitei a possibilidade de eu ter um filho com deficiência, de repente eu tive. E eu não tinha o que fazer. Simplesmente pegar o meu filho e fazer o que eu podia, que é uma dessas coisas que eu tô fazendo hoje, é isso aqui. Não é só por mim, é por ele, por todas as outras pessoas com deficiência, né, que a gente convive, que a gente conhece, as que virão. Então, a mudança tá aí, né? A gente precisa das pessoas colocarem isso, né? Não só na cabeça, mas no coração. É isso que a gente fala. E quanto às mudanças, assim, a gente viu muito, né, progresso. Antes da aldeia chegar em Torres, ninguém falava sobre a saúde mental, por exemplo, das mães, né? Sempre tivemos uma preocupação muito grande com a pessoa com deficiência. Não lembravam quem é que está por trás dessa pessoa com deficiência, né? O que essa pessoa está abdicando, como é que é a vida né, dessa família que de repente recebeu esse diagnóstico e mudou, né? Porque a gente tem diversas situações, né? A gente quer colocar, inclusive, dentro do programa, e onde eu vou, eu sempre falo que não é o fim do mundo
ter um filho com deficiência, né? Temos muitas possibilidades. Um diagnóstico não limita essa pessoa, até porque eu vejo isso dentro da minha casa com meu filho, que falavam que ele não ia fazer nada do que ele faz hoje, né? E quem acompanha o Caetano sabe que ele faz de tudo. Inclusive, estuda numa escola regular, está alfabetizado, está lendo, está escrevendo coisas que diziam que ele não ia fazer. Então, a gente fala assim que o diagnóstico não é um destino. Mas, quando esse diagnóstico chega, é muito complicado para a gente assimilar, para a gente entender, porque tu vai começar a passos lentos observar que não, ele não vai fazer isso que o Google está dizendo, por exemplo, ou que o próprio médico está dizendo que ele vai fazer, que ele não vai fazer, né? Então essa família fica muito perdida, fica muito solitária. São pessoas que se afastam. Muitas crianças, a gente vê isso muito com as crianças autistas, né? Os Down também, de não serem convidados para aniversário, né, do coleguinha, do amiguinho, porque não sabe se comportar, ou então porque aquela família também tem receio, não sabe como lidar. Então, são diversas barreiras, assim, que a gente vê que as coisas estão mudando, né? Aqui em Torres, a gente sempre teve... a gente andou muito com as nossas próprias pernas, né? Todos esses anos. Até porque a gente é uma associação e a gente não tem... não tem vínculo, né, com poder público nenhum. Mas é óbvio que a gente precisa. A gente fala muito, sempre falamos que a gente precisa muito do apoio de todos, né, mas em questão de poder público. Prefeitura, assistência social, saúde e educação, né, para a gente poder, assim, trabalhar em conjunto e vendo as necessidades, né, porque a aldeia não é um grupo assistencialista, né? Não é isso que a gente precisa. É claro que tem muitas famílias que necessitam realmente de uma cesta básica, de um apoio, de remédios, né? Mas o o intuito da aldeia sempre foi mostrar para essa mãe, em primeiro lugar, que ela não está sozinha. Segundo lugar, trocar experiências com quem entende a dor dela, com quem passa pela dor dela. Colocar para essa família, para essa mãe, que o diagnóstico não vai, né, rotular o filho dela, que tem muitas possibilidades. Então, assim, o que ela precisa ter? Firmeza, acreditar, né, que vai seguir. E a gente faz o caminho. Na verdade, hoje a aldeia serve para encurtar o caminho, que, por exemplo, eu não tive há 6 anos atrás, que meu Deus, eu preciso de buscar um medicamento, onde é que eu vou? Ai, como é que eu faço para conseguir alguma coisa judicial? Não sabia também como é que fazia, fui fazendo tudo sozinha, né? E hoje a aldeia, entre nós, né, a gente consegue conduzir essa mãe. Tu precisa ir lá, tu tem tal papel para pegar, tu precisa ir lá na secretaria tal. E a gente vai encurtando, podando, quando vê, conseguiu mais rápido do que a gente, que levava meses, né? Muitos meses para conseguir. E é por isso que a gente está aqui. E para mostrar, assim, né, que a gente precisa esse olhar para a pessoa com deficiência e para a família, né? Que tem aquele ditado, né, que fala quem cuida de quem cuida. Porque muitas situações, muitas mães, elas passam, assim, em tempos integrais, né? Dependendo da deficiência, sendo mais, com mais cuidados, a gente tem mãe que não sai de casa, né? Que ela fica 24 horas, começa pelo abandono do trabalho, né? Então, assim, nossa, são muitas coisas. E é por isso que a aldeia tá aí, né? Para mostrar que a gente quer trazer mais gente para nossa aldeia, né? Não é só as mães, só a própria família ali sozinha, mas é isso, buscar mais gente para fazer parte da nossa aldeia. Perfeito. Queria agradecer aqui a Lu Cunha, que inclusive colocou que dentro dos atípicos com doenças raras, fico à disposição para colaborar com a minha experiência. Muito obrigado, Lu. Muito obrigado. A Atelier Recos também está aqui junto conosco. Muito obrigado. Deixa eu só pedir para ela, comenta lá no post, que a gente pede lá dos comentários, que daí eu consigo pegar o teu @, e a gente depois ir conversando daí. Que é no @Instituto Somos Aldeia. Tá lá no Instagram de vocês, lá né? mesmo, daí só rolar pro lado que vai aparecer. Perfeito.
Gil_Joaquim também está aqui junto conosco. Muito obrigado pela audiência. Nós estamos conversando aqui com a Gi, da Alpiaz, que a gente está implantando um novo projeto do Instituto Somos Aldeia, que é o Vozes da Aldeia, que é o podcast de acessibilidade, diversidade e inclusão, no qual serão 2 episódios por mês, né? Este é o primeiro de apresentação. A Gislaine sempre é que vai entrevistar os convidados que virão aqui. O próximo será dia 21 com Com o Cauã. Cauã. Uhum. O Cauã é da onde tu falasse mesmo? Se eu não me engano, o Cauã... Arroio? Não, Dom Não, Pedro. Dom Pedro. Dom Pedro. Legal. E ele tem deficiência visual, né? E ele vai vir aqui. Tem uma história linda para Nossa, contar também. muito top. Bah, que A bacana. gente quer, assim, contar histórias inspiradoras, né? A gente quer contar pessoas que já lutaram, né? Por esses espaços que a gente hoje tem. Pessoas que querem empregar, empreendedores, né? Fonoaudiólogos, fisioterapeutas, advogados. Nossa, assim, ó, todo mundo... Arquitetos, né, que a gente fala muito da acessibilidade hoje também em Torres, então é isso, público, assim, a gente precisa mesmo que vocês nos apresentem, né, essas pessoas que a gente ainda não conhece. O que eu sempre falei com a Gi, assim, quando a gente se reuniu, enfim, a gente conversou sobre outros projetos até, assim, eu sempre coloquei para a Gi que eu sentia a necessidade de vocês aparecerem mais, vocês têm que ter mais visibilidade, vocês têm que estar em pauta todos os dias aqui no município de Torres. A gente tem que olhar primeiramente para o nosso pátio, né? Vamos olhar para Torres. Claro que a gente quer que seja um mundo melhor para todas as mães atípicas, aquelas mães que precisam tratar da sua saúde mental. Todos nós sabemos, mas como a Gi falou, o Instituto começou há 5 anos atrás, gatinhando, do zero, hoje está aí com grandes projetos, já está no seu 5º ano, já é uma associação registrada, bonitinha, tudo certinho, com mais de 200 pessoas cadastradas, envolvidas, e que tem muita gente que não sabe quais são os direitos que tem. Então a associação está aqui para isso, mas a gente precisa colocar mais em voga o trabalho de vocês, da acessibilidade, da inclusão, enfim. E esse Voz, né, que eu acho muito bacana o nome do projeto, né, Vozes da Aldeia, ele veio para isso, ele veio para ficar e para dar vozes para essas pessoas. Inclusive, até deixa eu ver que a vida mandou mais aqui. A Aline Lentes Consultoria está aqui junto conosco. A advogada Michele Klaus também, muito obrigado pela audiência. O Bruno Schreck também está aqui junto conosco. O Thiago Scheffer, né, tá dizendo aqui, parabéns pelo trabalho, Gi. Vamos ver quem mais. A Carla Cristiane Camargo também está aqui junto conosco. A Eliana Almeida B também está aqui. Quem mais? A Camille Vitória, muito obrigado pela audiência. Nós estamos aqui apresentando o projeto Vozes da Aldeia, que é um novo projeto que será 2 vezes por mês aqui no nosso Guarita Podcast, com a apresentação da Gi. Gi, até sugiro assim, que eu gostaria que tu falasse para nós agora também quais são os próximos projetos que estão no forno ou que sairão ainda esse ano, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer um painel com a Secretaria da Assistência Social, da Saúde, da Educação e com a população em geral, sabe? A gente tem que fazer um painel gigantesco nesse município de Torres para mostrar como que a gente está trabalhando todos, a sociedade, o poder público. Não sei se isso deve estar já em voga, né? Mas é uma sugestão que a gente possa fazer junto. Com certeza, a gente agora na troca agora do governo, né? O ano praticamente começou ontem, né? Então a gente não pôde fazer muita coisa, porque dezembro também a gente fica muito envolvido. No verão, né? Mas assim, a gente já tá com agenda, assim, né? Pedindo agenda para os novos secretários que entraram. E com certeza a gente quer colocar, assim, a par, né? A quantas anda, né? A associação e os nossos
planos, mas a gente já tem outras ideias. Por exemplo, a gente quer trabalhar muito, agora em fevereiro, fazer algum encontro, alguma coisa para doenças raras. A gente quer... Já estamos com o projeto também pronto, que agora nós vamos começar a iniciar, que é do empreender, né? Mães empreendedoras, assim, né? A gente que... o nome é Aldeia das Mães Empreendedoras, tá? Porque a gente quer muito colocar essas mães que também abandonaram o mercado de trabalho e que muitas vezes trabalham de forma informal, tá? Porque precisam, né, dar um jeito de ajudar nos custos ali das terapias de casa, enfim. Então a gente está já bolamos esse projeto, sim, para colocar ele agora em prática a partir de agora de janeiro. E nós vamos resgatar, né, um pouco disso, né, fazer uma divulgação desse trabalho dessas mães da aldeia que são empreendedoras, mas que não têm, né, por exemplo, assim, um espaço montado, alguma coisa assim, para a gente divulgar e ir comprando entre nós e divulgar o trabalho delas, né, ajudar também. Entre outros, né, que a gente tem, que chega lá em agosto, a gente quer trabalhar muito a Semana da Pessoa com Deficiência, né, e até lá a gente conta já com outros recursos que a gente vai ter, se Deus quiser. Então é isso, assim, né, pauta, eventos, trabalhos é o que a gente mais tem para... A sede A gente usa o espaço do Lions. do Lions. Mas tem algum projeto que vocês querem, Gi, assim? Daí a nossa sede, a gente quando a gente pensou no nosso estatuto, né, e a gente vai trabalhando, a gente vai pensando grande, assim. A gente quer muito, né, poder um dia construir o nosso espaço, construir a nossa sede e ter o nosso local, né? O local tanto para conseguir para fazer terapias para os filhos, mas principalmente o espaço para as mães, né? Um espaço que a gente consiga, sei lá, nesse mesmo prédio, ter uma sala com a psicóloga para essas mães, né? Uma sala para artesanato, de repente, para essas mães. São diversas coisas que a gente pensa entre o tratamento com a criança também, né? Porque a gente sabe que, embora o nosso foco sempre foi a mãe, né? A gente sabe que se o filho não vai bem, a mãe não vai bem, né? Porque quando falta terapia, né, falta medicamento, essa mãe já fez de tudo, tá só esperando ali ou o judicial ou o próprio município dar o medicamento e ela não tem o que fazer, essa mãe também dá uma pifada, né, como a gente fala. Então, assim, o nosso foco é a mãe, vai trazer todos os benefícios para a mãe, mas se um dia, Deus quiser, a gente vai ter espaço suficiente para fazer físio, fono, TO, né, nesse filho que vai estar lá e a mãe pode ser atendida também simultaneamente, né? Dentro do estatuto, podemos receber doação? Podemos. Então, olha aí, construtoras. Podemos. Vamos doar um espaço aí, acho que a gente pode fazer isso A aí, gente né? tinha o prazo, né? Que agora já tá... Já já terminou. Então, vamos mexer esse pauzinho? Porque é legal, a gente precisa mesmo. Tu vê, imagina só, não é só naquele período da semana com a pessoa com a deficiência que a gente vai bater em cima, só naquela semana, né, Gi? Advogados lá dando assistência para vocês do que uma mãe pode pedir. Uma psicóloga que vai receber uma mãe que está, como disse a Gi aqui, entre aspas, pifando, porque já está com todas as alternativas esgotadas, não tem de onde tirar valores para comprar remédio, por exemplo, para o seu filho e ver seu filho ali com um problema seríssimo. Enfim, então vamos olhar com mais carinho também esse processo como um todo. A Roseli Schwank, escritora, está aqui também junto conosco. A Samara Alves Delfino, a Vanessa também, a Simone Aurora Neres, estou ansiosa pelo projeto de mães empreendedoras, sou massoterapeuta com uma filha com doença rara. Isso aí, legal, bacana todo esse projeto que a gente está apresentando aqui com a Gi. Fala. Eu queria, na verdade, assim, quando a gente pensa num projeto, qualquer coisa assim que... Tu já ia ler meu pensamento, que eu já ia te passar isso aí? Porque assim, a gente ouve muito aquilo assim, conta comigo, tá? Mas quando chega na hora da gente pedir ajuda e contar realmente com a pessoa, muitos
falam que não dá, bah, agora não, né? Enfim, diversos motivos que a pessoa tem, só que a gente já tem essa resistência, assim, de pedir, né, uma ajuda, por isso que a gente fala que para as famílias, assim, né, não... Ah, mas a fulana não me pede para eu ficar com o menino. Não, ela não vai te pedir, né, porque a gente já tem um não com a gente, tá? Então, se tu tem um neto, um sobrinho, um afilhado né, com alguma deficiência, tu tá esperando aquela mãe vir, tu pode ficar com ele um pouquinho? Talvez já seja algo assim tão automático, né, que aquela mãe já nem ache, por exemplo, que não precise, né, de um tempinho para ela, que não precisa dessa rede de apoio que a gente fala. Mas assim, se ela não se oferece, então você se ofereça, né? Pá, pega a criança, leva pra pracinha, leva pra tomar um sorvete, faz uma noite do pijama, leva, mas faz, né? Não deixa de participar da vida dessa criança porque ela tem uma deficiência e seja rede de apoio para essa família. E quando a gente pensou no projeto, a gente pensou assim nas pessoas que estariam abraçando junto com a gente, né? Então, como a associação ela não tem recurso, assim, o que a gente faz para te ter a noção, ano passado a gente fez trabalhamos o ano todo com eventos, né, com tudo que a gente precisava, com os brechós que a gente fez em 2023. E como a gente tinha feito um valor legal, então deu pra gente se manter. Daí depois a gente fez em junho uma festinha junina, e daí arrecadamos mais um pouquinho de dinheiro, assim. Mas daí, pra gente não precisar tirar desse caixa que já tá quase vazio, a gente pensou, vamos convidar algumas empresas, né, alguns patrocinadores para nos ajudar agora na questão do podcast, né? Então, assim, eu queria agradecer a Padrão A, móveis sob medidas, né? A Autocar Veículos, a Josiane Dimmer, que é a fisioterapeuta, a Morgana Rabelo, a fotografia, a Disque Brigadeiro, Brigadeiros Gourmet, a Ludos Aprender, o Dogre e Crepes do Gordo, a Noble Vidros e Alumínios, a Tornearia Moura, Farmácia Confiança, Quero, Espaço de Festas e o Thiago Scheffer Imóveis. Todas essas pessoas que eu coloquei o projeto e perguntei se nos ajudariam, falaram que sim. Então, o mínimo que a gente pode fazer é agradecer, né? Eles estão passando aqui atrás agora no telão para vocês conhecerem a empresa também. E todas essas pessoas têm pessoas com deficiência na família, né? Todas. Então, assim, elas já sabem, né? O que a gente precisa, né? Como que a gente precisa levar mais para frente essa mensagem. Então, a gente ficou muito grata, assim, de poder contar com eles para nos ajudar agora. E eu me lembro que a gente conversou, sei lá, uma quinta-feira. Segunda-feira a Gi já estava com todos os seus apoiadores junto com elas no projeto, porque a gente sabe que a gente tem muita gente do coração gigantesco mesmo. Queria agradecer também a Daya _Dai, que está aqui junto conosco, o Jonathan Pacheco, também, muito obrigado pela audiência, e o Júlio Campo, que também está aqui junto conosco. Tem mais alguma coisa aqui que a vida mandou? Esse projeto será uma bênção para as mães, está dizendo aqui a Samara Alves Delfino. Muito obrigado, Samara. A Leide Nara Pacheco também está aqui junto conosco. Muito obrigado pela audiência. A vida mandou mais uma aqui. A Carla Cristiane Camargo, Gislaine, nós só temos a te agradecer. Obrigado, acho que esse é o grande intuito do Instituto Somos Aldeia, cada vez mais criar espaços, criar comunicação, criar parceiros, e a gente se sente super lisonjeado, eu e o meu amor aqui, porque desde o início sempre bati em cima disso, eu digo, cara, a gente tem que ir para a rua, vamos reivindicar, vamos pedir o espaço geral, e volto a dizer, nós não temos ninguém na família com problemas, não sei se eu posso usar esse termo, desculpa, é deficiência, né? Perdão. A gente fala que problema é problema, os problemas que a gente resolve é problema que às vezes de dinheiro, tá com problema. Então, assim, não tenham... Até é interessante isso, porque... Não tenham vergonha de falar deficiência, né? com deficiência. Eu já ouvi ao contrário, não é deficiente que se diz. Não.
é uma pessoa com deficiência, entendeu? Ela tem a deficiência, mas ela não deixa de ser a pessoa. É uma pessoa com deficiência. Não é uma pessoa especial, igual a gente ouve muito ainda, né? Então, assim, ó, todas as pessoas são especiais, todas as mães são especiais, não falem isso, né? A gente tem tirado isso, assim, ao longo dos anos, né? Tá mudando bastante. E a gente fala isso, não precisa ter medo. Vocês não vão estar ofendendo essa pessoa, né? De falar que ela, tu é uma pessoa com deficiência. Não, é isso, tá? É isso que a gente precisa aprender, viu? Para isso está aqui o podcast. A Carla.cm também está dizendo. É só o começo dessa linda história que estamos escrevendo. A Carla Cristiane também está dizendo amém, gratidão, muito obrigado. Queria agradecer então a todos que estiveram aqui junto conosco nesse primeiro Mari. podcast, já vou dizer aqui, né? A Mari Rodrigues, que está aqui ao nosso lado, que veio nos ajudar nesse processo da tradução aqui do Instituto Vozes da Aldeia. E cada vez mais a gente vai fazendo melhorias no processo para que o Vozes da Aldeia seja um podcast, o primeiro aqui que a gente está vendo em Torres, aqui que eu vejo, pelo menos, que vai ter essa tradução para que todos tenham já essa acessibilidade, essa construção de conhecer esse projeto que o Instituto Vozes da Aldeia está montando. Gi, muito obrigado pela tua presença. Agradeço. Mari, muito obrigado também pela tua Dia 21, presença. então, agora Dia 21, estamos aqui de novo. agora eu só quero ver você apresentando. Ai, vamos Tá lá. bem preparada, né? Falar comigo mesmo, né? Passou uma hora rapidinho, eu nem vi. Nem vi se tá certo, então. Muito obrigado a todos, então. Queria agradecer a essa parceria. O nosso Guarita Podcast volta amanhã com 2 pautas, com o Dr. Tiago Cadori, a partir das 10 horas da manhã, e às 11 horas com a secretária de Educação, Rosa Lumertz, que vai conversar conosco, que no ano letivo já vai começar em seguida, né? Então nós vamos falar sobre várias pautas sobre educação. Quem quiser assistir esse bate-papo aqui é só entrar no @Instituto Somos Aldeia, @Portal Guarita do Instagram. No YouTube também está no nosso canal e já vai em seguida para o canal do Instituto Somos Aldeia também e no Facebook. Muito obrigado a todos e fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau.